Quem é o verdadeiro Deus dentro do universo de Dragon Ball? A maioria dos fãs rapidamente vai me responder que é o Zeno-sama. Porém, essa é uma resposta que, por mais que ela seja fácil de chegar à resolução, muitos fãs têm indagado se realmente Zeus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Supremo do universo de Dragon Ball, por algumas lacunas dentro da obra que abrem margem para essa interpretação de realmente existir algum secreto, algum Deus secreto que não foi revelado ainda e que será revelado posteriormente. Para começar, essas lacunas já tentaram ser respondidas por fãs com dois personagens, o Zenio e o Ozen, que seriam duas figuras usadas como sendo pais ou criadores do Zeno-sama. E no vídeo de hoje eu vou elucidar do porquê algumas pessoas acreditam que existe ainda um deus acima do Zeno e se o Zeno realmente é o deus do Dragon Ball. Eu aqui no canal tenho feito vários vídeos sobre tanto personagens poucos conhecidos de Dragon Ball, quanto também algumas coisas misteriosas e lacunas, furos de roteiro ou até mesmo falsas interpretações que são feitas. Então eu vou deixar aí passando no card algumas playlists de vídeos para vocês assistirem depois desse. Mas fica aqui até o final que nesse nós vamos resolver o mistério de quem é o verdadeiro deus de Dragon Ball e o que ficou escondido dentro da obra. Para começar, Zeno-sama, dentro do mangá de Dragon Ball Super, é mostrado no topo da hierarquia, estando acima do grande sacerdote, dos anjos, dos deuses da destruição e também tanto dos senhores Kaiô quanto dos Kaioshins e também do Kami-sama e do Senhor Popo, que são os guardiões aqui da Terra. Kami-sama, o deus protetor, e Senhor Popo, o jardineiro, o jardineiro mais misterioso do universo, onde a origem dele é um grande mistério, porém aqui no canal eu já respondi qual a origem do Senhor Popo. Esse é um vídeo que também vai estar aí no card, não percam de assistir também, que um vídeo vai complementando o outro. E bom, a partir disso a gente teria que no mangá já foi explicado que sim, Zeno-sama, ele é o maior. É explicado que o Zeno ele tem poder ilimitado, tanto para criar quanto para destruir. Basta ele pensar que ele fará algo existir, basta ele pensar que ele também fará algo deixar de existir. Esse poder, essa onipresença, onipotência e onisciência faz com que ele seja um Deus supremo, acima até mesmo dos deuses da destruição. Por exemplo, se você colocar o personagem mais poderoso da obra para enfrentar o Zeno, não vai acontecer nada, porque na hora que ele for lutar com o Zeno só vai fazer ele parar de existir. O Zeno, já é dito que ele não tem poderes de combate, ele não tem técnica de artes marciais, ele não usa League Ki, nem qualquer coisa assim para combate, tanto é que ele não consegue acompanhar os movimentos dos lutadores. Porém, como já foi dito, ele pode simplesmente apagar os universos, apagar os seres, recriar, fazer o que ele quiser. Não é à toa que, por exemplo, o Bills, ele fala que todo mundo tem medo dele, o próprio Freeza tem medo do Zeno, todo mundo tem medo do Zeno, porque sabem que num piscar de olhos o Zamasu já demonstrou ter medo do Zeno. Então, assim, ele pode apagar tudo, tanto é que é falado que existiam originalmente 18 universos, só que o Zeno foi lá e apagou 6 em uma hora que ele teve um ataque de raiva e ele se descontrolou. Esse é o primeiro ponto que faz com que algumas pessoas pensem que Zeno talvez não seja o Deus absoluto, e eu já vou explicar o porquê. Na linha do tempo do Trunks, do futuro, o Zeno ele apagou tudo, ele apagou todas as linhas do tempo. Tanto é que agora a gente tem dois Zenos ali, o Zeno do futuro e o Zeno do nosso tempo, ou do tempo presente da obra, vivendo juntos, Esse é o primeiro ponto que faz algumas pessoas pensarem que ele não é o Deus Supremo. Por quê? Porque o Zeno seria muito imaturo para ser um verdadeiro Deus. Ele tem simplesmente um ataque de fúria e só apagar o universo assim do nada faz com que algumas pessoas questionem se realmente Zeno-sama é um Deus Supremo ou se ele na verdade está abaixo de alguém. Já foi mostrado também o Zalama, que é o Deus das esferas do dragão, os deuses dos dragões. Ele é o Deus maior, ele é o maior de todos os dragões, o maior dos Shenlong, digamos assim. E esse Deus dos dragões ele também está abaixo do Zeno. Foi teorizado que o Zalama, na verdade, ele estivesse acima, só que quando apareceu na obra mesmo, mostrou-se que não, ele também está abaixo do Zeno. Só que, como o Zeno ele tem várias versões em várias linhas do tempo, isso também faz com que algumas pessoas questionem. Os dois pontos principais são esses. Se o Zeno é um Deus absoluto, por que ele é tão imaturo? Porque ele tem uma mentalidade assim tão fraca que ele consegue se deixar levar pelas emoções, Alguém que é dominado pelas emoções não pode ser considerado supremo. Então, o Zeno ele talvez pudesse ter uma margem para ele não ser o Deus verdadeiro. A segunda opção do porquê o Zeno não seria o Deus verdadeiro, a segunda opção que o pessoal usa para teorizar, é essa parada de terem vários Zenos nas linhas do tempo. Se existisse um Deus realmente assim supremo, o pessoal usa o argumento de presumir que ele existiria antes, hoje e depois, Ontem, hoje e no futuro, passado, presente e futuro, na mesma versão. Não teria como esse Deus existir em multiversos separados também. Então não tem como ter um Deus em um universo, um Deus em outro universo. Seria um Deus que criou todos os outros. Como, por exemplo, a gente vê no hinduísmo, tem um Deus criador e outros deuses menores, como a gente vê também em outras mitologias. Inclusive, eu já falei aqui de algumas figuras da mitologia hindu, como Mahakala, que influenciou o Senhor Popo. É provável que outras influências hindus existiriam também em Dragon Ball. A gente sabe que o Dragon Ball bebe muito da mitologia chinesa, especialmente na época do clássico. Muita coisa do budismo foi implementado lá. Mas também é possível que tenham mais figuras hindu, além do Senhor Popo, que tem uma ligação com a entidade Mahakala, que é ligada à sabedoria, ao despertar e também à paz do espírito e da mente.
Então talvez exista sim um Deus criador que esteja acima desse. Porque assim, eu vou dizer que pra mim também faria mais sentido se existisse alguém acima, e eu torço, isso aqui agora é a minha opinião, eu torço pra que dentro da obra exista um Deus acima do Zeno, porque eu não gosto da figura do Zeno-sama, sabe? Eu acho ele muito tosco. Se for pra aquilo ser o Deus máximo, então eu espero que nas outras sagas eles nem toquem muito nesse assunto, e que se for pra tocar, seja pra mostrar que existe um outro Deus. Porque sinceramente, por exemplo assim, os Deuses da Destruição, eu acho maneiro. Os Deuses da Destruição. Os Kaioshins, legaizinhos, não sou tão fã. Os Senhores Kaiô, eu pago pau, gosto muito dos Senhores Kaiô. Kami-sama é maneirão também. Atualmente é o Dendê, mas o Dendê também é maneirinho. Agora o Zeno não, cara, eu acho o Zeno muito tosco, parece um Teletubby, sabe? Não gosto, eu acho bem podre o Zeno, né? Então se for pra ter um Deus Supremo acima dele, eu acho que seria legal pra mostrar isso. E eu acho que faria mais sentido, né? Porque eu acho que ter um Deus pra cada linha do tempo, beleza. Mas teria que ter um acima que criou todas as linhas do tempo. Porque não fica claro de dizer que se é um evento, que toda vez que vai nascer uma linha do tempo, também nasce um Zeno pra criar aquela linha do tempo, pra criar aquele universo. Ou se é natural mesmo, que vão tendo vários Zenos e várias linhas do tempo eles vão surgindo e criando isso, não fica explicado. Mas assim, com o que a gente tem da obra até agora, né, para fazer esse resumo aqui, pelo que a gente tem na obra até agora, não fica nenhuma dúvida de que o Zeno realmente ele é o máximo, porque não foi mostrado nenhuma entidade, nunca se foi falado sobre o nascimento do Zeno, a ponto de poder, né, bater o martelo e falar, não, o Zeno ele foi criado pelo fulano, pelo ciclano. Né, existe a teoria de que o próprio grande sacerdote, ele que cria, né, que os anjos seriam quem criam, né, o Zeno-sama, mas eu acho que não faz sentido, porque se ele não teria para que ele criar alguém mais poderoso que ele, eu acho, nesse sentido. Só que tem algumas pessoas que levam para o lado que, por exemplo, o Sr. Popo, ele é o encarregado de achar alguém para virar o Kami-sama, né? O Sr. Popo é o cara que prepara o Kami-sama, prepara os outros Kami-samas antes do Kami-sama que a gente conhece só pelo nome de Kami-sama, né? Também preparou o Dendê, então assim, tem essa visão e o pessoal fala, pô, do mesmo jeito que o Sr. Popo pode preparar o Kami-sama, pode ser que mais pra frente o Toyotaro explique que o grande sacerdote ele prepara o Zeno-sama. Só que o Zeno, diferente do Kami-sama, ele sempre tem mostrado como sendo o mesmo. É sempre aquele Teletubby tosco lá. Então eu acho que é mais fácil que o Zeno mesmo tenha sido criado por alguém, até porque ele parece uma mistura de alienígena com robô, ele parece meio um robozinho. Né? Tem aqueles guardas dele lá, que também o pessoal na época que estava sendo Dragon Ball Super teorizava bastante se aqueles guardas seriam só guardas ou se eles teriam uma figura também de criar aquilo. Só que eu vou pela mesma viagem que eu não acho que um subordinado criaria, né, aquele deus ali. Eu não acredito nisso. Porque esse argumento do Sr. Popo, por mais que ele seja válido e a gente tenha que ver que realmente quem tem essas teorias parte de um pressuposto bom, ao mesmo tempo eu acho que argumentando assim é um argumento que não é muito forte, porque, por exemplo, o Sr. Popo, ele vai atrás do Kami-sama porque ele já é um subordinado de alguém maior. Ele tem que procurar alguém para ser o guardião da Terra. E acima do Sr. Popo do Kami-sama tem os Kaiôs, tem os Supremos Senhores Kaiô, né, os Kaioshins, aí tem os Deuses da Destruição, então assim, todos eles, mas o Whis ele cuida do Bills, e ele é um anjo, ele é mais poderoso que o Deus da Destruição. Mas ele já tá abaixo do Zeno. Então não faria sentido o grande sacerdote criar o Zeno pro Zeno ficar acima dele, sabe? Teoricamente, se fosse pra ser assim, era pro grande sacerdote estar acima do Zeno, eu acho. E aí, não sei, mas pra mim não faz muito sentido isso. Eu acho que faz mais sentido realmente isso que eu falei dele do Zeno estar acima de todo mundo, e não isso do grande sacerdote criar o Zeno, sabe? Eu acho que não, eu acho que o grande sacerdote ele é subordinado e é isso. O Zeno-sama, se ele foi criado por alguém, ele é criado por alguém que está acima de tudo, acima dos outros universos, acima dos Alama, acima do Kami-sama, do Kaioshin, de todo mundo. Eu acredito que o verdadeiro Deus de Dragon Ball, ele não foi mostrado ainda, e se ele for mostrado, que é uma possibilidade, ele seja alguém que criou todos os universos. Mas agora, fechando aqui o vídeo, qual é realmente o verdadeiro Deus de Dragon Ball? Por mais triste que seja dessa notícia, até o momento, até agora, pelo que o Akira Toriyama deixou escrito, né? Até o momento dele ter falecido, né? Que ele descanse em paz, mas até enquanto o Akira estava vivo, foi o Zeno-sama. Quem o Akira falou que é o Deus Supremo é o Zeno-sama, falar o Kami-sama. É o Zeno-sama, até o momento que foi mostrado, né, na obra. Até o momento foi o Zeno-sama. Até esse dado momento é o Zeno-sama. O Toyotaro até agora não demonstrou nenhum interesse em mudar isso, até os últimos capítulos publicados, né? Como vocês estão sabendo, o Dragon Ball Daima está chegando. Inclusive, comenta aqui embaixo suas expectativas para ele. O Dragon Ball Daima, ele tá chegando. Além disso também, a gente tá vendo agora que o mangá Dragon Ball Super, finalmente aquela treta com a Toei, tá se encaminhando pro fim, e muito provavelmente o mangá ele vai já ter uma data de retorno também, que eu vou falar aqui no canal quando tiver, oficialmente. Então a gente sabe que agora tem a janela para ver se eles vão falar alguma coisa sobre isso. Eu particularmente acho que não. Eu acho que o Toyotaro, até em respeito ao Akira, ele vai ver que o Akira fez o Zeno para ser o máximo, ele vai deixar assim intocado, não vai mexer mais muito nisso não. Cada realidade ele tem o seu Zeno-sama e ele que cria todas as realidades. Feito, eu acho que ele não vai mais tocar nesse Deus Supremo. Uma coisa que eu gostaria que ele tocasse é nos Kami-samas anteriores. Voltasse um pouco aqui pra Terra, deixasse um pouco esse negócio de universo pra lá
e olhasse os Kami-samas anteriores. Tem um episódio filler no Dragon Ball que mostra um Kami-sama do passado, sem nome, que seria aquele Kami-sama que treinou o primeiro Kami-sama junto com o seu Popo. O primeiro Kami-sama que a gente vê na série, tá? Porque, obviamente, tiveram outros Kami-samas antes daquele também. E é um filler muito legal. Então, eu acho que se eles fizessem uma versão canônica disso, poderia ficar interessante. Em formato flashback, do que fosse. Mas, pelo menos, para canonizar, né, os outros Kami-samas e mostrar a aparência deles. Ou talvez também eles mostrassem aquele deus de Namek que eles falam que teria, que os fãs também teorizam bastante, que seria um deus Namekuseidin, que é mais poderoso que tudo, e até agora não mostraram. Então, assim, tem muitos mistérios que ainda dão para aparecer em Dragon Ball, que eu creio que o Toyotaro vai explorar